Mateus capítulo 14, versículo 13, 14, 15. Não vou ler tudo, é porque a mensagem é específica. Diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Depois ele, no decorrer aqui do texto, fala que Jesus multiplicou pães e peixes, porque aquele povo, aquela multidão estava com fome. Já era tarde, o povo estava faminto e Jesus fez um milagre da multiplicação dos pães. Mas o que o Senhor quer dizer para algumas pessoas aqui nessa noite? Amados, Jesus, ele tinha recebido a notícia de que João tinha sido morto. Se você ler antes desses versículos que eu li aqui, você vai encontrar aqui no texto essa informação. Jesus estava triste, ele amava João Batista, ele estava cansado, e a Bíblia diz que ele se separou, foi para o deserto, mas a multidão foi atrás de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus viu aquela multidão que queria ouvir a palavra, pessoas que precisavam receber cura, Jesus se compadeceu daquele povo. Jesus não disse: olha, eu estou cansado, deixa para amanhã. Jesus não ignorou a necessidade daquele povo. E o que o Espírito Santo quer dizer com essa palavra é que Ele se importa com a minha vida, com a sua vida, com a sua necessidade. Qual é a palavra de revelação para a pessoa que precisa ouvir isso aqui nessa noite? A palavra é: quantas vezes você já disse que Deus tem coisa mais importante para fazer do que se preocupar com a sua vida? Mas Ele está dizendo que a multidão, havia uma grande multidão, e Ele olhou para todos. Ele curou a todos. Ele supriu a necessidade de alimentação de todos. Muitas vezes nós procuramos pessoas e as pessoas não podem nos atender. Muitas vezes achamos que a nossa vitória vem por um dinheiro, vem por uma pessoa, mas eu quero te dizer que Jesus se importa com você. Amém? O que as pessoas precisaram para receber a bênção de Jesus foi buscar Jesus aonde ele estava, encontrar Jesus aonde ele estava, e eles buscaram. Então eu quero te dizer, amado irmão, amada irmã, amado visitante, você que já abriu a sua boca para dizer que Deus não se importa com você, que Ele não olha para as suas causas, você acha que as suas causas são insignificantes, que você tem que sofrer com essas causas, eu quero te dizer que Jesus se importa com você. Que tudo que tem acontecido nesse culto, desde o louvor, onde músicas foram ministradas profeticamente, é uma providência de Deus para a sua vida. Testemunho do irmão da Assembleia de Deus que deu aqui é o amor de Deus para com a sua vida, para falar com você. Amém, queridos? Então receba essa palavra. E se depois você quiser testemunhar sobre isso, procure a gente, que nós vamos aqui, nos procure, que nós vamos te dar oportunidade, porque Deus fala, Deus quer mudar o quadro da sua vida, e pela palavra que o Senhor tem nessa noite, Ele quer te fazer prosperar. Amém? Ele quer te fazer prosperar, Ele quer te fazer crescer, Ele quer te engrandecer. Aleluia. Mas tem algo de Deus, algo de Deus. Nós precisamos compreender, conhecer, viver, experimentar o caminho da cruz. Amém? Quando Deus quer prosperar, Ele quer prosperar primeiro espiritualmente. Amém? Essa semana eu vi um vídeo aí, sem graça, que fizeram de uma pessoa falando sobre o crente chuchu.
Uma coisa muito sem graça. Mas depois eu fui pensar naquilo ali, né? E eu falei, Jesus, verdadeiramente tem algumas coisas que tem sentido. Porque o chuchu é aguado e sem graça e murcho é ruim demais. Você tem que comer na hora que faz. Se passa um pouquinho, né? Ele começa a amarelar, murcha, vira água. E o chuchu é aguado, e se você fizer um chuchu com camarão, ele pega o gosto do camarão. Se você fizer com outra coisa, ele pega o gosto. E às vezes tem crente assim. Crente chuchu, que é aguado, sem graça, não é verdade? Então Deus não tem isso para nós. Depois eu fiquei pensando, falei, gente, que coisa, né? O povo aproveita tudo, mas em tudo tem uma lição. Amém? Então nem eu, nem você, ninguém aqui é esse tipo de crente. Nós temos consistência em Deus. Amém, amados? Não mudamos de sabor dependendo do lugar onde nós estamos. Somos firmes, constantes, sabemos quem nós somos em Deus, para onde nós vamos, qual é o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? E eu quero te dizer que esse ano de 2011, Deus quer mudar a sua história. Ele sempre quis mudar. Mas agora, desde o início do ano, já há uma advertência do céu para nós. Nunca foi tempo e não dá mais tempo de ficar pegando o sabor do mundo, de ser aguado nas coisas de Deus. Está entendendo, amados? Você tem que dizer, chega, vai mudar a minha vida, vai mudar. Tomar a decisão para que quando for no final deste ano, você esteja contando vitórias, se alegrando em Deus, pela diferença que há na sua vida. E para que ela seja notória, irmãos. Quando eu estava vindo para cá, Deus veio ministrando essa palavra no meu espírito. Não se conforme. Não se conforme, querido, com uma vida rasa, minguada, aguada, sem constância. Não se conforme. Agora é o tempo. Chegou a hora. Há uma voz profética de Deus nessa terra. Chegou a hora. Você quer vencer, então se posicione em Deus. Amados, a nossa vitória só depende da nossa posição em Deus. Tem que se posicionar, porque senão nada acontece. E eu fico pensando, irmãos, que tem certas palavras que são difíceis de ser dadas, mas eu tenho um compromisso com o Senhor, tenho uma aliança com Deus. E eu prefiro estar sozinha com Ele, contra o mundo, do que estar com o mundo contra Ele. Então, o que Ele tem chamado para fazer, nós temos que fazer. Você quer vida abundante, você quer vida plena, hoje é a oportunidade. O Espírito de Deus está aqui para dizer, olha, é hoje, meu filho. Depende de você, se posicione, se levante, levanta a tua cabeça, não se conforme com esse, como o irmão disse aqui, o crente que fica em casa. Irmãos, a pessoa desvia, quando você sabe assim, não, está desviado, desviou porque pecou. Não, desviou quando começou a deixar de ir na casa de Deus, já desviou. Porque o pecado, você peca, você pede perdão ao Senhor, se levanta ali e continua marchando. Mas você quer ver o esfriamento espiritual, a derrota na vida da pessoa, o fracasso na vida da pessoa é quando ela não tem comunhão. Ela não recebe. Jesus não deixou nada diferente na palavra para a igreja do que, irmãos, a comunhão dos santos. E agora tem gente por aí que está querendo acabar com isso. Está entendendo? Mudando aquilo que Deus estabeleceu. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, diz como que andava a igreja primitiva. Aqueles princípios de Deus não foram revogados, permanecem para a igreja. E aquela igreja andava no poder, aquela igreja andava na unção, aquela igreja fazia diferença. A Bíblia diz que todos os dias Deus acrescentava mais vidas.
Uma igreja que entendia esse princípio do Senhor de unidade. Entende o que é o congregar, entende o que é o partir do pão, entende o que é a comunhão. Deus não vai trabalhar na minha vida e na sua vida, irmão, se eu me isolar. Eu preciso ter relacionamentos para que eu possa ser treinada em amor, para andar em amor, andar em perdão. Não tem espaço para crente aguado que não quer perdoar, que quer continuar, irmãos. Eu estou falando aqui o que o Espírito me ministrou, da minha casa até aqui à igreja. E eu estou decidida a não levar nada daquilo que Deus tem falado para mim. Sabe por quê, irmãos? É segurança para a tua vida. Quem sabe hoje é o dia da grande mudança na sua vida. De você se posicionar contra esse demônio que tem tirado você da presença de Deus. Contra esse demônio que tem roubado a alegria de você receber a palavra de Deus. Receber uma palavra de vitória. Você se levantando contra ele e dizendo, olha, vai embora. Vai embora, eu não aceito você na minha vida. Então, amados, chega. Vamos levar as coisas de Deus a sério. Deus é sério, Ele se importa, Ele se importou com aquele povo. Deus é sério. Não tem brincadeira, amados. Não tem brincadeira com o evangelho. Esse evangelho que eu prego, que eu creio, que foi o evangelho que me libertou. Eu lendo, não foi crente que pregou para mim, não. Foi lendo na minha casa, onde Deus falava comigo, onde essas palavras, elas se tomavam vida e vinham ao meu espírito. E foi esse evangelho que me tirou da idolatria. Foi esse evangelho que me fez deixar a cachaça. Foi esse evangelho que me fez deixar o cigarro. Aleluia! E é esse evangelho que tem me transformado dia após dia. Porque eu preciso mudar demais. Esse ano eu sou a primeira aqui da igreja que preciso mudar demais. Mas Deus tem falado, deixa eu te dizer. Deus tem mostrado pessoas que saem de casa para ir para a igreja e briga dentro de casa antes de vir para a igreja. Deus tem mostrado. Então, eu estou como uma voz profética, a mesma palavra, a mesma unção profética para profetizar que Deus vai dar uma empresa, que Deus vai prosperar, que Deus vai dar roupa. É a mesma unção profética para dizer, põe em ordem a tua casa. Porque Deus tem coisa grande para a tua vida. Põe em ordem, deixa de briguinha, deixa de confusão, irmão. Nós somos crentes, seguidores de Cristo, cristãos. Devemos honrar o nome do nosso Pai, viver de acordo com aquilo que nós acreditamos, que nós cremos. O mundo jaz no maligno. Nós somos luz, pastor Edilson leu aqui, eu sou de Jesus, somos luz. Irmãos, vamos colocar nossa vida na presença de Deus. Olha os milindres. Tem que morrer a carne, deixa eu falar, santo, abençoado, ungido, raridade celestial. Quer te dizer nessa noite que o seu eu tem que morrer. Pega o seu eu e põe lá na cruz do Calvário. Suporta as pessoas em amor, cala a boca, para de reclamar, para de murmurar. Nós precisamos, irmãos, fazer uma revisão de vida, porque Jesus está voltando. Uma irmã que pinta quadros, teve uma experiência tremenda. Ela estava orando, Jesus chegou para ela e falou assim, minha filha, eu vou te mostrar um lugar, e vou te mostrar as pessoas que vão para lá, para que você pinte quadros, e tira foto e manda para o mundo inteiro. Jesus levou essa mulher no inferno. Ela viu cenas assim tremendas. Ela descreveu tudo e pintou quadros. Isso tem andado o mundo inteiro. Tem andado o mundo inteiro. E cada situação ele falava assim, olha, esse tipo de sofrimento, porque irmãos,
No inferno, a pessoa vai receber o corpo para ter aquele tipo de sofrimento. Como nós vamos receber um corpo glorioso, para desfrutarmos da glória de Deus de eternidade em eternidade. Então, para cada tipo de pecado aqui, a pessoa vai receber um tipo de corpo, para ter um tipo de flagelo lá. Então, eu vi essas fotos, eu queria até trazer para a igreja, tá no CD. Falei, não, Senhor, isso aqui é muito forte. Mas tem hora que a coisa tem que ser forte mesmo. Se o Espírito Santo me liberar para trazer, eu vou trazer. Mas tem que ser forte mesmo, porque parece, irmãos, muitas vezes, que nós brincamos de ser crente. Não tem glória a Deus? Ai, ai, ai. Só tem ai de mim. Parece que brincamos quando nós estamos em nossas rodinhas, que estamos falando mal dos outros. Quando nós nos rebelamos contra Deus. Hoje de manhã a irmã Vanusa leu o texto de Samuel, 1 Samuel, onde Deus fala sobre o pecado da rebelião e a obstinação, que é como um pecado de idolatria. A mesma coisa, um coração obstinado. Deus está falando, vai por aqui. Mas o coração obstinado vai pelo outro lugar. Sabe que vai cair num precipício e continua andando. Ei, amado, a voz do Espírito clama por tua vida hoje. A voz do Espírito clama por ti hoje. Esse mundo aqui, irmãos, vai ficar. Tua casa linda vai ficar para o anticristo. Seu carro maravilhoso fica pegado com casa e carro. Deixa de vir na igreja por causa de casa, de carro, irmão. Deus está falando. Deus está falando. E a minha responsabilidade, já as pessoas têm uma coisa de dizer assim, o pastor vai prestar conta das almas, de não sei o que, de não sei o que. Pastor tem que orar, pastor não sei o que. Irmãos, tenho orado, vou orar essa semana. Vou tirar essa semana para aprender sobre oração e para orar pela igreja, orar pela minha família, orar pelo ministério. Saiba que essa semana, de amanhã até sexta-feira, eu estarei dedicado à oração. Estou fazendo a minha parte. Mas vem cá. A partir do momento que você ouve, você é responsável. Porque Tiago diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos ser praticantes. Crente tem palavra demais, irmãos. O povo sabe demais. Agora não sabe calar a boca na hora que tem que calar. Não sabe desligar a televisão na hora que tem que desligar. Tá entendendo? Não sabe sair da roda dos escarnecedores na hora que tem que sair. Não sabe guardar a comida na hora que tem que parar de comer, porque já está empanturrado de comer. Não sabe, irmãos. Não sabe dominar a ira. Tá entendendo? Então, eu não posso. Deus vai, a pastora Ana vai prestar conta do rebanho, beleza. Tá, aí o Senhor vai falar assim, filha, e a palavra de correção? E o cajado que eu entreguei na tua mão para tu usar em favor do rebanho? Sendo que as coisas que ele mostra mesmo, e eu não sou pente para estar passando na cabeça de ninguém. Eu tinha essa mentalidade. Ainda mais porque tem os careca, e careca não precisa de pente. Glória. Aleluia. Mas nós precisamos, irmãos, nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Presta atenção. Presta atenção, vigia. Vigia, irmãos. Vamos vigiar. Irmãos, nós estamos chorando por causa de besteira. Tem gente que está aí, criança sem pai, sem mãe. Tem gente que está aí, os desabrigados do Rio de Janeiro. Não tem onde ir. Pessoas lotando um ginásio. Tá só com a roupa do corpo. Não tem parente, perdeu a família toda. Essas pessoas estão sofrendo. E nós estamos reclamando, porque nós temos demais. E reclamando por coisas pequenas. Devemos parar de reclamar para ir orar. Porque as almas estão indo para o inferno. As almas estão indo para o inferno sem Deus. Porque a Bíblia diz que para entrar no céu tem que ter um passaporte. E esse passaporte se chama
Jesus Cristo de Nazaré. Ele que nos garante o acesso ao céu. Não adianta a pessoa querendo ou não, acreditando ou não na Bíblia. A Bíblia é verdadeira, ela é a palavra de Deus. Ninguém pode mudar isso. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Deus disse mais: sem santidade ninguém verá Deus. Está pensando o que, irmãos? Está pensando que está no pecado aí? Deus está avalizando a tua vida? Deus me levantou hoje para dizer que Ele não está. Não pense você que Deus está cobrindo o teu pecado, porque Ele não está. E mais ainda, pessoas que participam da ceia do Senhor com a vida desregrada em pecado. Hoje eu estou aqui denunciando isso, porque eu não sou ré do sangue de pecador que não se arrepende, que não quer ter compromisso com Deus, que está pegado nas coisas desse mundo. Será, amados, que a natureza, que o que nós estamos vendo no mundo, que Jesus deixou claro para nós, amados, os últimos dias serão como os dias de Noé. Jesus disse: os últimos dias serão como nos dias de Noé. As pessoas casavam, as pessoas se davam em casamento, as pessoas não se importavam. Noé era tido como um louco. Até crente que ouve pastor que fala sobre pecado, acha que o pastor é quadrado, que o pastor é radical. Mas Jesus é radical, irmãos. Ele foi radical com o pecado. A palavra de Deus diz: em santidade ninguém verá a Deus. Desperta para uma vida de santidade, para que você possa ouvir a voz do Senhor quando Ele vier buscar a sua noiva. E é necessário que o pastor abra a boca para que nem ele fique. Eu não quero ficar. Eu não quero ficar. E nem uma ovelha fique. Não precisa vir ninguém mais semear depois do arrebatamento. Está todo mundo lá no céu. Glória! Glória! Deixa o povo tomar de conta do prédio, do carro, de tudo. Nós estaremos lá com o Senhor dando glória a Deus, olhando a santidade do nosso Rei. Agora a obstinação, obstinação, obstinação. Só vê a falha dos outros. Ninguém pode pisar no pé. Obstinação. Vamos nos humilhar, amados, na mão do Todo-Poderoso. Amém? E há de Deus uma unção de quebrantamento e arrependimento nesse lugar. Porque reavivamento vem pela palavra, pela oração e pela fé. E Deus nos deu essa palavra: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Maravilhas irão acontecer na tua vida. Deus está disponível, como o testemunho desse irmão, como o testemunho também do outro irmão que deu aqui. Cadê ele? Só está a Gisele aí? Está aí, o irmão Júnior. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós cremos, irmãos. Ele é poderoso. Deus é Deus. Deus é Deus. E a tua causa hoje está nas mãos do Senhor. Aleluia! Aleluia! Eita, glória a Deus, aleluia! Gênesis 37, versículo 9. Glória! Irmãos, eu tenho uma coisa que às vezes eu falo e vem um sorriso. Vocês já viram isso? E eu sempre me incomodei com isso. Falei: meu Deus, se estou falando uma coisa, tá sério, eu estou sorrindo. Aí eu li um livro essa semana. E o pastor falou assim, que ele estava pregando e de repente viu um riso. Eu falei: opa, achei um doido igual eu. Eu vou entender o que é isso. E o Espírito Santo, Deus mostrou para ele. Falou assim: olha, esse é o riso do Espírito, é confirmando aquilo que está sendo falado. Eu falei, porque assim, eu não tinha visto assim as pessoas falarem, explicarem isso. E ele teve uma revelação, eu creio.
Porque às vezes você está falando e vem aquela alegria de dentro. E é o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje, ele vai tocar em vidas aqui. O Espírito Santo hoje vai tirar correntes neste lugar. O Espírito Santo hoje já está tirando vendas dos olhos espirituais de pessoas que entraram aqui. O Espírito Santo hoje, ele está com uma caneta, começando a escrever a história de pessoas aqui. Yomanaga subrianda eremene cantaralamanasi. Xeriandere cantaralamanasuide aralabaxe cantaralamanasi. Senhor, Deus está dando livramento nessa noite. Aleluias. Os céus estão abertos, irmãos, para a revelação que Ele tem para as nossas vidas. Gênesis 37, versículo 9. Aleluia. Agora eu vou pregar. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Vamos orar, queridos? Pai, eu sou totalmente dependente do Teu Espírito, em mim não há nada, Senhor, que possa edificar, que possa acrescentar. Somente a Tua graça. Deus, eu Te louvo por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de ouvirmos a Tua palavra. Agora eu te peço, traz aquilo que está no teu coração. A tua palavra é poderosa. O Senhor disse: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Pelas tuas palavras, Jesus, nós somos aperfeiçoados. Pela tua palavra nós somos libertos. Pela tua palavra nós somos transformados. Nós somos enriquecidos. Nós somos motivados. Nós somos santificados. Lavados pela lavagem da tua palavra. Nanai, chorianda. Vem nessa noite. Vem plantar os teus sonhos no nosso coração. Pessoas que entraram aqui que não têm objetivos. Pessoas que entraram aqui que não têm perspectiva de melhorar. Que tu venhas falar através da tua palavra, Senhor. Aleluia. Deus, nós te louvamos. Eu repreendo agora todo demônio que tenta roubar a palavra. Todo demônio que distorce a palavra. Toda voz negativa do diabo, cala agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ramanachori Andrai Sumine canta. Deus, coloca os teus anjos nesse lugar. Libera legiões de anjos para trabalhar em favor desta igreja, dessas pessoas. Ramanai, Ashuri Andrei, Manás. O Senhor quer prosperar. Aleluia. Mas não há prosperidade sem vida no altar. Essa nós não queremos. Essa nós não queremos. Nós não queremos nada do diabo. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amados, não li o texto todo, mas eu vou comentar aqui alguns versículos. Esse texto fala um pouco da história de José e segue-se aqui em vários outros capítulos. E o versículo que eu li fala de um segundo sonho de José, onde ele sonhou um sonho em que ele viu o sol, a lua e as 11 estrelas que se inclinavam perante ele. José teve um sonho extraordinário. Mas este sonho foi Deus que plantou na vida de José. A sua família, os seus irmãos, melhor dizendo, indignaram-se contra José, porque neste sonho eles entenderam que o seu pai, que os seus irmãos se dobrariam a José, que Deus iria exaltar José.
E eles não aceitaram. Ele era o filho mais novo, ele era o seu pai, estava sempre ali tendo preferência, demonstrando preferência por José. E os irmãos, eles se indignaram. Mas este sonho foi um sonho que Deus plantou no coração dele. E eu quero te dizer profeticamente, Deus tem sonhos extraordinários para a sua vida. Deus tem sonhos extraordinários para você. Sonhos grandes. Deus não quer que você pare. Deus quer que você continue crescendo. Deus quer que você sonhe com o sol, com a lua, com as estrelas. Aleluia. Quando Deus, amados, Ele planta um sonho no nosso espírito, Ele nos dá uma visão daquilo que nós vamos fazer e daquilo que nós vamos nos tornar. E o sonho, quando é plantado por Deus e é um sonho extraordinário, Ele nos dá objetivo. Por isso que eu disse que Deus vai fazer isso hoje. Se você não tem o 2º grau, vai estudar, que Deus quer te dar. Se fez o 2º grau, continue estudando. Vai fazer a faculdade, vai estudar. Tenha objetivos. Sonhe com uma família abençoada, sonhe com um emprego abençoado. Deus está plantando isso hoje. Aleluia. Não pare, não fique estacionado. Deus está falando isso nessa noite. Ele quer te dar objetivos, Ele quer te dar entusiasmo. Quando o sonho é extraordinário, dado pelo Pai, Ele nos dá entusiasmo naquilo, queridos. Tem gente que quer alcançar as coisas, mas não tem entusiasmo. Não tem objetivo com nada. Eu vou para onde o vento me levar. Se for o vento do Espírito, nós vamos. Mas tem vento estranho, tem vento de tempestade. Tem vento norte, que é luta. Está entendendo? Não é assim. Deus tem sonhos extraordinários para os seus filhos. Ele quer plantar sonhos hoje de famílias ajustadas nele. Famílias fortalecidas nele. Aquilo que você admira, que você respeita na vida de uma pessoa que é bem sucedida, Deus tem para a sua vida. E essa noite é a noite que Deus está plantando esses sonhos. Eu agora estou entendendo por que Deus trouxe a exortação primeiro. Porque Ele não vai plantar sonho em terra que está cheia de pedra. Deus não vai plantar sonho extraordinário numa terra que está cheia de pau, de pedra. Quando as pessoas, os homens, quando vão plantar, eles preparam a terra. Homens pecadores têm a inteligência de preparar uma terra para plantar. Quanto mais Deus para plantar sementes de sonhos extraordinários na minha vida e na sua vida. Tem que preparar a terra. Tem que passar o trator. Tem que arrancar os tocos. Tem que tirar as pedras. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E amados, eu quero ministrar aqui aquela palavra que o Senhor me deu naquela noite. Quando o Senhor nos dá sonhos extraordinários, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é fundamental para que nós sejamos bem-sucedidos. Capítulo 39, versículo 2, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Relacionamento com Deus, Deus era com José. Você pode dizer hoje, Deus é comigo? Você tem visto que Deus é com você? Por isso a Bíblia diz que ele era homem próspero. Aleluia. Nós vemos aqui no versículo 21 também do capítulo 39. Todo mundo olhando aí na sua Bíblia para conferir. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Isso aqui quando José já estava preso. Um sonho extraordinário que Deus planta no nosso coração. Nós precisamos entender que quando isso acontece, irmãos, o diabo tentará paralisar. Isso é um fato, porque
o ministério dele é roubar, matar e destruir. Ele não vai se contentar enquanto não vê você destruído, acabado, longe do caminho do Senhor. Então, se tem um sonho extraordinário, excepcional, maravilhoso, grande para a sua vida, saiba que o diabo vai tentar frustrar seus sonhos. Mas, se nós temos comunhão com Deus, se Deus é conosco, os nossos inimigos se levantam para quê, irmãos? Aleluia! Irmão, não pensa que o diabo está se importando com quem está lá no boteco bebendo, com aquele que está traindo a mulher, com aquele que está na fornicação. Já é dele. Está fazendo a obra dele. É escravo dele. Está acorrentado por ele. Mas ele está preocupado com quem quer se consertar. E com quem tem sonhos. Foi assim com José. José, nós lemos aqui no capítulo 37, ele teve um sonho e ele contou aos seus irmãos. E os seus irmãos, eles se levantaram contra José. Eles saíram e o pai de José, Jacó, mandou que os irmãos fossem atrás, que José fosse atrás dos irmãos. E a Bíblia diz que eles conspiraram contra José. Pensaram primeiro em matar José. No entanto, o irmão dele, Rúben, não deixou. E depois se levantou também Judá, um de seus irmãos, mais um de seus irmãos. E ele disse, não deixou, eles conversaram ali. E eles pegaram José então e lançaram José em uma caverna. Uma cisterna. Quem foi para a caverna foi Elias. Numa cisterna. E ali, amados, José foi vendido. Ele tinha um sonho. Um sonho que Deus iria prosperar, Deus iria engrandecer, mas Satanás se levantou contra ele. E as coisas aconteceram ao contrário daquilo que ele recebeu. E muitas vezes Deus permite isso em nossas vidas. Quem sabe, alguns de nós aqui estamos vivendo momentos assim. Mas entenda que em tudo, Deus já escreveu o final da história. E o final da história de José é um final de triunfo. É um final de vitória, porque a mão de Deus era com ele. Então ele foi vendido, foi traído, foi desprezado, rejeitado. Tem gente que é rejeitada e fica sofrendo por causa daquela rejeição. Jesus foi rejeitado, José foi rejeitado. E no entanto ele permaneceu fiel. Ele foi fiel. Foi trabalhar na casa de Potifar como mordomo. A endemoniada da esposa de Potifar queria ter relação com ele. Ele permaneceu firme, disse que não ia pecar contra o Senhor. Saiu correndo, foi caluniado, foi preso, ficou encarcerado. E ali ele podia se revoltar contra Deus, dizer, Deus me esqueceu, Deus não está cuidando da minha vida. E no entanto, irmãos, ele permaneceu firme, estava na presença de Deus. Tanto é que quando duas pessoas que estavam ali presas contaram um sonho para José, ele tinha uma palavra de revelação para aqueles homens. E a palavra se cumpriu. Porque não pode ser diferente. Uma palavra inspirada que sai da boca do crente, ela tem que se cumprir. Aleluia! Tem muita gente aí que anda falando coisa, irmãos, que não tem nada a ver. Porque não conhece palavra. Porque não se alimenta de palavra. Mas aquilo que ele falou se cumpriu. E ele pediu, olha, quando você sair daqui, porque ele profetizou que um deles ia sair. Olha, quando você sair daqui, você se lembra de mim. Quando você voltar lá para trabalhar com o faraó, se lembra de mim. Intercede por mim. Aquele homem esqueceu. No entanto, José permaneceu firme e fiel ao Senhor. Eu quero te dizer, irmãos, que sempre, sempre nós vamos ter inimigos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, tem gente que se admira de dizer assim, o diabo se levantou. Enquanto estivermos aqui, existem inimigos para que nós possamos ser promovidos. O inimigo te promove. Como? Porque você vai orar mais, você vai jejuar mais e Deus vai te honrar como ele fez com Mardoqueu. Aleluia.
ele honrou Mardoqueu e Amã foi para a forca. A forca que ele preparou para Mardoqueu, ele foi para ela. Está entendendo? Então, Deus tem honra para a nossa vida. Jesus disse, olha, para os discípulos, todos vão odiar vocês por causa de mim. Então, se não tem inimigo, se está agradando o mundo, tem alguma coisa que não está batendo, porque a nossa amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E Jesus falou que as pessoas iriam nos odiar por causa dele. Segunda lição aqui é que a convicção de que foi Deus que plantou o sonho no meu coração, no seu coração, vai nos fazer esperar. Você tem um sonho, Deus te deu, então você vai esperar no Senhor. Aprender a esperar, irmãos. A palavra de Deus diz no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, Ele me atendeu. Então, se você tem um sonho, tem a convicção, é necessário que tenha a convicção que foi Deus que deu o sonho. É algo grande que Ele deu, então você vai à luta. E saiba esperar o tempo de Deus, porque Ele tem um tempo para as nossas vidas. Terceira coisa, se Deus plantou no teu coração um grande sonho e Ele está plantando nessa noite, se não, quer dizer que Ele está plantando. Pessoas vão desengavetar sonhos aqui, nessa noite. Coisas que você já tinha desistido, até mesmo da vida espiritual, de ser alguém melhor para Jesus. Hoje Ele está desengavetando isso na sua vida. Ele não permitiu que o pastor Peterson viesse aqui. Talvez ele falasse a mesma coisa, mas ele me deu essa palavra, vai desengavetar em sua vida. Hoje é ti, irmãos, da unção, para te fortalecer. Aleluia. Você tem que nutrir, alimentar o teu sonho com a fé, com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão com o Espírito Santo. Amém, queridos? Se eu tenho um sonho, estou esperando a coisa acontecer, mas eu não estou alimentando com a palavra de Deus, eu não vou conseguir chegar lá. Amém? Isaías capítulo 7, versículo 9, a parte B diz assim: se não crer, não permanece. A incredulidade destrói o nosso sonho, não vai prevalecer. A incredulidade destrói os nossos sonhos. Mas nessa noite Deus está trazendo fé ao nosso coração pela palavra, porque fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então o pastor Edilson falou algo aqui. A fé é a única voz que chama a atenção de Jesus. A fé é a única voz que chama a atenção de Deus. Jesus, a Bíblia diz que ele, vendo a fé daqueles homens que levaram aquele leproso até a presença dele, que tiveram que tirar o telhado e subir com aquele leproso, a Bíblia diz: Jesus, vendo a fé, curou aquele homem. Ele está olhando a fé, irmãos. Tenha fé que o sonho que Deus está plantando na sua vida vai se realizar. Aleluia. Seu casamento vai acontecer na bênção de Deus. Está entendendo? Vai acontecer na bênção de Deus. Não vai faltar nada. Deus tem tudo. Do jeito que você tem sonhado. Seu emprego. Aleluia. Do jeito que você tem sonhado. Agora, os passos Ele está nos dando nessa noite. Amém? A fé é anulada quando opções naturais são consideradas. Estou andando na fé. Não sei de onde que o milagre vem. Recebi a palavra, faz igual o irmão. Eu tomo posse. Deus disse através do pastor: essa semana vocês vão encontrar peixes entalados com moeda. Jesus sabe onde está o peixe entalado. Eu creio. Se ele começasse a pensar nas coisas naturais, não, vou fazer a construção assim, vou vender o carro, a bênção de Deus é que vou ter um empréstimo liberado. Começa a considerar as opções naturais, aí anula. Quando toma posse pela fé, aí Deus move os céus, faz acontecer. Está aberto, a torneira da bênção está aberta.
Está aberta a torneirinha da bênção. Aleluia. Por fim, queridos, Deus sempre cria oportunidades para quem tem sonhos extraordinários. Quando José estava ali no cárcere, Deus criou uma oportunidade, não foi? Deus criou uma oportunidade, porque aqueles homens tiveram sonhos ali, e Deus criou uma oportunidade para que ele pudesse sair dali. Então creia que Deus cria oportunidades extraordinárias, amém? Para realizar os nossos sonhos que Ele tem plantado em nossas vidas. Deus criou uma oportunidade tremenda para Davi ser promovido. Vê um problema, Golias, ali foi a oportunidade que ele teve. Quem sabe esse problema aí que para você não tem condições de ser resolvido, esse problema é a oportunidade. Quem sabe essa pessoa que está te dando problema, que está te perseguindo, está entendendo que está te caluniando, é a grande oportunidade de Deus para você voar, para você subir mais alto. Quarta-feira aqui no culto, Jesus falou um negócio lindo aqui comigo. Os irmãos estavam cantando aqui, subirei mais alto. Subirei mais alto, subirei mais alto, para estar contigo, meu Senhor. A música do pastor Jorge Santos. E ali o Senhor falou assim comigo, sabe como que vocês sobem mais alto? Quando vocês praticam o amor. Aí foi falando, e os irmãos cantando ali, eu comecei a chorar aqui na frente. Você sobe mais alto quando você perdoa. Você sobe mais alto quando você abençoa o teu inimigo. Você sobe mais alto quando você cumpre os princípios. E ali o Senhor foi falando tanta coisa. E eu chorando, eu falei, Senhor, é isso mesmo. Não tem como você subir mais alto se não for vivendo a tua palavra, se não for obedecendo o Senhor. Você quer subir mais alto esse ano de 2011? Quer que os sonhos, tem gente que não quer. Tem gente que está nessa posição aqui que não tem nem objetivo. Está tão fraco que não consegue nem levantar a mão. Irmãos, nós precisamos ter atitude. Deus, eu quero. Tem que fazer como aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu ao menos tocar na orla das vestes do Senhor, eu vou ser curada. E não quero saber, tem uma multidão, mas eu vou tocar. Tem um sonho para a minha vida, eu quero. Vai bater na porta do juiz para ele julgar a tua causa. É assim que a palavra nos ensina. Vai orar, vai buscar, amado. Porque Deus, Ele vai criar oportunidade. Cego Bartimeu aproveitou a oportunidade. Ouviu falar que Jesus estava passando. Aleluia. Jesus estava passando. Era a oportunidade, irmãos, que ele tinha de ser curado. Jesus está passando aqui hoje. É a oportunidade da tua salvação. É a oportunidade da mudança em tua vida. Talvez você esteja aqui e não sabe nem porquê. Mas creia que foi o Espírito Santo que te trouxe. Para você receber algo da parte de Deus, para você receber sonhos extraordinários, para você tirar da gaveta aquele que está lá, que você já desistiu no ano passado por causa das dificuldades. Amém? Você toma posse disso? Deus tem isso para nós, queridos. Deus tem sonhos extraordinários. E nessa noite Ele nos ensinou que nós, mesmo que passarmos por lutas e dificuldades, nós vamos vencer. Os sonhos que Ele implanta vão se tornar realidade. José passou por luta, ficou preso. Depois Deus deu a oportunidade para ele interpretar um sonho. Ele foi chamado, Faraó teve um sonho. Aí aquela pessoa que estava lá com José lembrou que José interpretava sonho. Ele foi levado à presença de Faraó, interpretou o sonho e Deus ali o estabeleceu através de Faraó como governador do Egito. E ali ele se tornou um dos homens mais importantes. Está entendendo? Deus pode. Ele pode tirar do pó, da cinza e levantar, irmãos. Nos fazer assentarmos com os príncipes.
Aleluia. É isso que Ele tem para a sua noiva. Agora, avalie o coração. Tira as pedras. Diga aí para quem está do seu lado. Tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. É você que tem que tirar a pedra. Tira a pedra, não resista, não fique obstinado. Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida, irmão, para pregar o evangelho. Deus está mostrando aqui uma pessoa, olha, presta atenção, uma pessoa que quando vai pregar o evangelho, por causa do pecado dessa pessoa, por causa da vida que essa pessoa tem levado, essa pessoa se sente envergonhada. Na hora o espírito de acusação vem sobre ela e essa pessoa fica falando, mas dentro dela há uma grande acusação, porque ela fala: Deus, eu sou desse jeito. Está aqui. Está aqui nessa noite. E Deus está dizendo: olha, o sonho que eu tenho para você, você é um homem santo. Você é um homem, um sacerdote, separado, ungido, capacitado pelo meu Espírito, pelo poder, completamente livre, para que você tenha autoridade para dizer: Satanás, cala a tua boca, eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou arrancar. Essa pessoa tem tido a oportunidade de conversar com muita gente. E sabe, e olha a revelação. Deus está falando. Olha a revelação. Essa pessoa vive em um meio que ela diz assim: meu Deus, essas pessoas estão completamente perdidas. Deus, o que é que eu posso fazer? Pessoas que esse homem gosta, que são pessoas boas, mas são escravas do diabo. Aleluia. Mas o sonho de Deus está vindo sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. A palavra de Deus diz no Salmo 84:11: o Senhor não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. José viveu em integridade diante do Senhor. Ele não se permitiu trair Potifar. Ele não se permitiu negar ao Senhor. Ele não se permitiu, irmãos, reclamar contra Deus. E o Senhor o exaltou, e as promessas que Deus tinha dado a Abraão, a Isaac, ao seu pai, Deus estabeleceu. Existem promessas para as nossas vidas. E nas promessas do Senhor em Jesus está o sim e o amém. Aleluia. Está o sim e o amém. O teu inimigo vai ter que dizer: quem te viu e quem te vê. Deus grande, Deus grande, Shamanaya Lamanaya Shoriandarabas, Yomanaya Shurikama Supri Andre Manaya She.